Então, gente, como eu estava falando na última aula, eu estava falando desse slide aí, eu falei até a França, né? Se eu estava vendo a gravação aqui. Então, agora vamos falar da Inglaterra. Vou falar mais rápido, a gente está falando do Estado moderno, né? Que tem os estados das monarquia nacional, né? Com aquela teoria do absolutismo, que é o poder, né, total dos reis, né? Que eles tinham poder divino. Aí tem o Thomas Hobbes aí com esse livro aí do Leviatã. Então eu falei lá do Luís XIV, né, que se achava o representante de Deus na Terra, né, que falou o Estado sou eu, essas coisas. Então aí eu falei que eles estavam no Palácio de Versalhes, né, que ficava o reino lá, e eles bancavam as obras, a manutenção e vários banquetes ali com o tesouro público, ou seja, o dinheiro do povo. E aí vamos para a Inglaterra. A Inglaterra ali no final da chamada Guerra de Duas Rosas, né, que era teve uma guerra ali. O trono inglês, então, era ocupado pelo Henrique VII. Esse Henrique VII teve o filho dele, e o filho dele era chamado, então, de Henrique VIII. Ele rompeu esse Henrique VIII com o Papa e criou a chamada Igreja Anglicana. A gente já estudou isso na aula, algumas aulas passadas, na Reforma Protestante. E ele aí, então, confiscou as terras e outros bens da igreja. Ele foi o cara que criou a própria igreja para poder casar, né? Que ele queria se divorciar. É, Então, aí depois dele, assume o trono a Elizabeth I. A Elizabeth I é considerada no período do reino dela o apogeu ali, né, do absolutismo inglês. Essa rainha, ela criou uma rede de espionagem, né, dentro da Inglaterra, né, e só convocava assim o parlamento para participar das decisões quando algum caso excepcional, assim, muito específico, alguma coisa muito fora ali. E ela que também criou essa rede de espionagem, né? Ela priorizou então o mercantilismo, como eu disse, todos esses reis absolutistas acabaram priorizando essa forma de economia, né, de mercantilismo, né? Modernizou ali a frota marítima da Inglaterra e incentivou a criação então das companhias, né, de comércio, como eu disse na aula passada, anteriores, né, nas aulas anteriores. É, Ela colonizou, né, foi no reino dela que teve colonização ali dos Estados Unidos, na Virgínia, né, lá na América do Norte, e como eu disse, ela adotou, como eu disse, o lado das pirataria, lembra? Dos corsários, ela adotou o sistema de pirataria, né, como forma de acumular riquezas para a Inglaterra. Ela não deixou nenhum herdeiro. Então, quem assumiu foi o primo dela, o Jaime I, que assumiu, não, ele era rei da Escócia, né, e primo da Elizabeth. Então, como ela não tinha filhos, quem assumiu foi ele. Ele defendia a teoria do direito divino dos reis, né, desse absolutismo, perseguiu os calvinistas, né, e muitos desses calvinistas, então, fugiram para a América do Norte. Não sei se vocês lembram, mas vocês já viram em algum filme, alguma coisa, mas são os calvinistas ali que fazem boa parte da cultura dos Estados Unidos. São os chamados puritanos, né? Ah, então, esse rei, ele dissolve ali o parlamento inglês, né? Dissolveu o parlamento, e porque eles não deram uma pensão vitalícia para ele. Então ele foi lá e dissolveu o parlamento. Muito fácil, né? E aí então depois vem o reino do Carlos I. Esse Carlos I, ele recria, né? Cria, na verdade, pela primeira vez as taxas alfandegárias, ou seja, as taxas de produtos que tinham passado ali que ia entrar no país, ou sair tinha uma taxa para garantir o sustento ali então da família real e impor aos proprietários de terra, né, um empréstimo forçado para os proprietários de terra, não, os proprietários, né, que tinha que ter um empréstimo forçado para manter ele a família real, né, inglesa. E ele também perseguiu o opositor dele, né, o Carlos I, que veio depois do Jaime I.
E aí vem a parte da República Inglesa, que é parte desses estados modernos. Essa república ela começa então no embate desse rei Carlos I, que veio depois do Jaime, e o parlamento inglês, que esse embate, né, essa treta entre o Carlos I e o parlamento, fez ocorrer então, fez acontecer ali na Inglaterra uma guerra civil entre ali os pequenos proprietários, né, e pequenas partes da nobreza rural, da nobreza, né, da burguesia também, que se organizaram, fizeram um exército chamado de cabeças redondas, né, porque era o corte de cabelo que tinha na época. Esse exército, então, chamado Cabeças Redondas, estavam ali na Guerra Civil. E eles eram comandados pelo puritano chamado Oliver Cromwell. Então, em 1649, esse exército aí, no meio da Revolução Civil, Revolta Civil, não, Guerra Civil, depõe o Carlos I, depõe o rei da Inglaterra, e que ele é julgado, né, então, por esses que fazem essa revolta, e decapitado, o rei da Inglaterra. Então, a Inglaterra foi transformada numa república, depois disso, e se tornou, então, a maior potência naval da Europa. Em 1655, esse Cromwell, que estava liderando esses cabeças redondas, dissolveu o parlamento e fez uma ditadura até a morte dele. Ele fez uma ditadura ali na Inglaterra até o ano de 1658, quando ele morreu. Em 1660, a monarquia é restaurada, então, com o Carlos II, que era filho do Carlos I, que tinha sido deposto. Chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra, que envolveu sangue, não envolveu batalha, né, nessa segunda mundo, quando ele restaura a monarquia. O Carlos foi sucedido pelo Jaime II. É bem complicado isso, porque eles têm vários do mesmo nome, né, só muda o número. Então aí o Carlos II é sucedido pelo Jaime II, né, e ele tenta então restabelecer o absolutismo, ou seja, o poder na mão do rei ali, o rei absoluto. Só que o parlamento não deixa isso acontecer e depõe de novo o Jaime II, que é filho do Carlos II. Isso é bem complexo, mas vai estar bem anotadinho ali, mastigadinho aqui na minha anotação que eu disponho para vocês no final. É muitos nomes para a gente gravar assim. Mas o importante é saber que na Inglaterra o Estado moderno foi formado de outra forma. Não foi só o absolutismo, passou por vários momentos de altos e baixos ali, né? Teve uma república, teve várias coisas diferentes do que acontecia geralmente em outros países. Então aí o Jaime II é deposto, né, pelo parlamento, porque ele estava tentando voltar ao absolutismo, porque na Inglaterra não tinha, não era absolutismo assim como aconteceu em outros países. Ajudava o rei a governar. E aí, quem entra no lugar do Jaime II é o príncipe da Holanda, né? Que é o chamado Guilherme de Orange. Esse Guilherme de Orange ele era casado com a Mary Stuart, que era filho desse rei Jaime II que tinha sido deposto. Ele foi coroado em 1689 como Guilherme II e prometeu cumprir ali a Declaração dos Direitos, né? Que garantia ali ao parlamento o direito de votar as leis, essas coisas que o rei deveria aceitar e acatar o parlamento, que era diferente, né? Nos outros países não tinha um parlamento, tinha só o absolutismo, o rei como figura central. Na Inglaterra tinha o parlamento. Né? Então aí o absolutismo na Inglaterra ele se torna uma monarquia constitucional. Com uma constituição que segue as regras dessa constituição e do parlamento, né? E aí a gente acaba essa parte aí dos Estados modernos e vai para os povos na América, os nativos da América, quem estava aqui, os ingleses, essa galera veio para cá, esses europeus veio para cá. Quem que estava aqui? Quando eles vieram para cá, lá estavam lá formando seus estados absolutos lá, a Inglaterra da sua forma diferente, mas formando também, centralizando o poder.
E aqui eles vieram para a América, né? Lembra lá das grandes navegações, aportaram aqui na América. E quem vivia aqui antes, então? Quem estava aqui? Quem que estava aqui antes desses europeus chegarem aqui, trazendo um monte de doença, e explorando todo o nosso território? Eram os chamados, né, ali, povos nativos, né, vamos dizer assim. Quem é desses nativos? Na América tinha os mesoamericanos, né, que é na América Central ali, e no sul do México atual, que é essa parte aqui. Isso aqui. Que foi colonizado pelos espanhóis. Esses mesoamericanos eram os maias. As pessoas, vocês devem lembrar aí de várias coisas aí na cultura sobre os maias. Os maias, eles sobreviveram ali cerca de 3.000 anos, mais ou menos. Ocuparam esse território aí que está na primeira foto. Eles são os... deixa eu confirmar aqui. Maias, se eu não me engano, é essa parte aqui, ó. Eles ficavam dentro dessa parte. Só que os maias, quando os espanhóis entraram na América, os maias já estavam em extinção, já estavam em decadência a sociedade dos maias. Eles chegaram a ocupar ali naquele 500 mil metros quadrados, né, quilômetros quadrados, 500 mil quilômetros quadrados chegaram a ocupar ali na América Central. Entre o ano de 250 e 900, já nessa época, eles estavam bastante avançados ali na ciência, na tecnologia, na parte social ali e na arte, né? Algumas cidades chegavam a ter cerca de 60 mil pessoas morando nela, isso antes dos europeus, né? Porque ali no caso foi os espanhóis. Era tipo de cidades-estados que existiam aqui, no caso da América Central, nos maias, né? Eles usavam de cacau, né, como moeda, que era uma moeda que eles usavam, e comercializavam jade, baunilha, tecido, sal e uns outros povos que ficavam ali na região, na América Central. Eles eram precisos assim nas suas matemáticas, né, sobre o ciclo do Sol, sobre a Lua, sobre Vênus. Também desenvolveram dois calendários muito importantes, né, que era um ritual, né, um calendário ritual com 260 dias e o outro que é um calendário civil com 365 dias, igual o que a gente usa. A sociedade era hierarquizada, né, nos maias. No topo, eu não vou falar os nomes porque os nomes são bem complicados, mas no topo existe um chefe civil, militar e religioso, assim como na Europa também, né, lembra? O mesmo chefe era o dono era tipo um presidente, chefe militar e um chefe religioso, né? E também tinha os familiares dele ali no topo. Abaixo dele tinha uma empresa, né, comercial, vendiam, que ocupava alguns cargos administrativos. Abaixo deles tinha os guerreiros, os artistas e os artesãos. Abaixo tinha os camponeses e a população mais pobre, e lá na base de toda a pirâmide tinha os escravos, né? Que esses escravos geralmente eram escravos que conseguiam em guerras, escravos de guerra. A sociedade dele declinou, como eu disse antes, os espanhóis chegaram ali, porque o povo abandonou o povo já pelo território, não era mais um auge nele. Tinha motivos, né, que é apontado, por que aconteceu isso, que os maias já estavam em decadência. Os motivos apontados que a pouca comida, que tinha pouca comida ali, em razão do desmatamento, acreditem, eles desmatavam, os maias foram desmatando ali, construindo um império tão grande que acabou faltando comida, né? Aí teve também a alteração climática, teve as guerras, né? Então teve várias coisas ali que teve várias razões, mas a principal é o colapso ambiental que os maias passaram por falta de comida. Eles expandiram demais ali, né? Os descendentes dos Maia até hoje estão vivos, existem, estão lá, vocês conseguem ir lá e ver as ruínas e os descendentes deles ainda na região. E ali para o ano de 1547, os espanhóis dominaram essa região, chegaram ali e dominaram. E aí a gente vem para os astecas, que é essa parte aqui, ó. Depois vem essa outra parte que é mais para frente. Os astecas, ele era, ou chamado, né, mexicas, ficavam ali no México, hoje em dia é o México, né, um pedaço dos Estados Unidos, se eu não me engano. Eles se autodenominavam de mexicas, mas foram
de astecas. Eles eram nômades guerreiros, né? Ou seja, eles ficavam mudando de lugar em lugar e lutavam. No século XII, eles fugiam então ali do clima que estava ali na região, né? E marcharam até uma ilha num lago. O lago era salgado, que é esse lago aqui, ó, Lago Texcoco. Esse lago é um lago salgado, então eles saíram daqui e marcharam para cá. E aí eles começaram a foram dominados, né? Esse povo que saiu, marchando da crise do clima, foi denominado então de tepanecas. Nomes, mas é importante lembrar desse lago, o Lago Texcoco, que é importantíssimo para entender os astecas, né? Porque toda a sociedade deles girava em torno do lago, mesmo o lago sendo salgado, eles conseguiam fazer plantio no lago. Para suprir então essa necessidade, eles construíram ilhas artificiais nesse lago, essas ilhas chamadas de chinampas, né? Que junto com essa ilha central ali formava a chamada Tenochtitlan, que é esse nomezinho aqui, ó, que é mais tarde considerada a capital de todo o Império Azteca. Império porque eles dominam um território muito grande. Em 1428, eles são liderados ali por um Itzcoatl, o nome assim, não sei se pronuncia assim, porque é bem complexo. Liderados por esse cara aí, eles se... Gente, alguém tá com o microfone ligado. Gente, alguém tá com o microfone ligado. Obrigado. Então, aí esses astecas aí se rebelam, né, e começam a dominar então os povos vizinhos, começam a dominar todo mundo que estava ali em volta. A sociedade dos astecas, como era dividida? Tinha o monarca, né, que era apoiado então pelos chefes militares. Abaixo dele tinha a nobreza, que era composta por funcionários do governo, religiosos e esses chefes militares que apoiavam o monarca. Abaixo tinha os chamados potecas, eu não sei o nome, falar o nome correto disso, é muito complexo, que eram os grandes negociantes, né, os grandes que negociavam ali. Tinha os artesãos logo abaixo, que era responsável pela confecção de roupa, adorno e roupa ali para o soberano e para a nobreza. Tinha os camponeses abaixo, de boas, tranquilo, Camille. Então, abaixo dos camponeses estavam os camponeses, né, que ficavam construindo as coisas públicas ali, né, cultivavam as terras, etc. E embaixo de tudo os escravos que vinham geralmente de guerra ou dívida, ou até eram os indigentes, né, pessoa muito pobre e acabava caindo na escravidão. A renda ali dos astecas era obtida através de alguns tributos, né, que eram pagos pelo povo dominado, e que proporcionou, então, várias reformas na urbanística da cidade, que ficou várias cidades bonitas aí, que até hoje a gente consegue visitar também, muito bonito. Eles tinham uma escola central, né, que era para as crianças, que aprendiam ali nessa escola valor religioso, valor moral, a zelar com o bem da comunidade e o bem pessoal, né? Ofereciam sacrifícios aos deuses, os astecas, eles matavam pessoas oferecendo aos deuses, só que isso era visto não como uma coisa ruim, era visto como um privilégio, ou seja, as pessoas que iam ali estar sendo sacrificada, eles achavam o máximo, porra, Deus, eu estou sendo indo para Deus, eu estou dando minha vida aqui para um Deus. É como se ele fosse um mensageiro enviado para os deuses, né? Um presente para os deuses. E aí, então, no ano de 1519, um espanhol chamado Hernán Cortés, ele desembarca, né, nessa terra aqui onde hoje em dia é o México, e é recebido, então, pelo líder asteca chamado Montezuma, que é o imperador asteca. O legal dos astecas, o mais curioso, é que existia ali na mitologia deles ali, na religião, na crença pessoal ali deles, uma mitologia, uma profecia, de que naquele mesmo ano em que o Hernán Cortés chegou ali, o deus chamado Quetzalcoatl, ele ia descer, né, chegar até o local e
ia vir diferenciado ali. Então, quando os astecas viram, os espanhóis de armadura, os caras tudo de metal, em cima de cavalo, não tinha cavalo aqui na América. Em cima de cavalo, os caras cheios de pomposo, de roupa brilhante ali, os astecas acharam, por causa dessa profecia, que eles eram realmente os deuses chegando, mas a gente sabe que eles estavam mais próximos do demônio ali, né, do que eles fizeram com eles depois. É, então, o Cortés, ele descobriu, né, que os povos ali dominados pelos astecas, né, eles estavam insatisfeitos, eles não queriam os astecas mais no poder, né, porque eram vários povos, né, os astecas iam dominando e por isso fez o império. Então, os povos ali não estavam gostando disso, não. Eles eram os únicos que pagavam imposto, então eles se juntaram ao Hernán Cortés, se juntaram aos espanhóis, os dominados aqui dos astecas, para derrubar o Montezuma e derrubar os astecas do poder. Porque quem era sacrificado e quem pagava imposto era só eles. Então, eles tomam Tenochtitlan, então os espanhóis tomam aqui os astecas também. Para a América do Sul. Na América do Sul, aqui, tá vendo o Brasil, é essa parte aqui, ó. Aqui é o Chile. Na América do Sul, a gente teve os Incas. Os Incas, eles são ali vou contar um pouco aqui. No século XII, eles estabeleceram ali em Cusco, que é esse território aqui, fica na Cordilheira dos Andes. No século XIV, eles se organizaram em um exército, né, e conquistaram outros territórios. Isso os Incas, lembra disso? Começaram a conquistar outros territórios. No século XVI, eles já dominavam ali cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, os caras dominavam ali, expandiu muito, ao tamanho do território. Tá vendo essa tudo laranja aqui? É o território que chegou a ser do Império Inca. Chegou a dominar 1 milhão de quadrados. Entre o Chile e o Equador, né? Onde é hoje em dia. Viviam ali cerca de 100 povos diferentes, que dava ali mais ou menos cerca de 10 milhões de pessoas. Cusco era o centro político e religioso e cultural também do Império Inca. A sociedade era dividida no topo estava o Sampa Inca, que era o chamado, a tradução é único Inca, ou Inti Picore, filho do Sol, que era o soberano Inca adorado como um deus. Os parentes deles ocupavam ali os cargos mais elevados da administração pública, como juiz, general, sacerdote. E na base da sociedade estava a produção agrícola, ou seja, cada lavrador ele recebia um lote de terra quando casava. Os camponeses eram obrigados a trabalhar nessas obras públicas e nessas terras do soberano, né? E também eram obrigados a ir para o serviço militar, os camponeses. Estavam na base da pirâmide. Existem algumas terras coletivas, né? Que todo mundo poderia trabalhar nela, onde eles criavam ali muitas alpacas, lhamas e essas coisas. A região do Império era ligada à estrada, né? Muita estrada. Interessante, né? Naquela época eles tinham toda essa chamada evolução aí que os europeus não contam em todos os livros isso. As estradas eram ligadas ali por cerca de 30, 50 mil quilômetros de expansão, né, de extensão dessas estradas. Você vê essa linha vermelha aí, ó, é a estrada que tinha no Império Inca, o tamanho do negócio. É muito grande isso. Havia um sistema de mensageiro, né, que garantia então a comunicação por esse território gigante. Construíram várias cidades, há vários templos, palácios, né, com uma técnica que não era usada com argamassa, era só encaixe, tipo a cidade mais desenvolvida era a cidade tinha um sistema de desenvolvido ali, tinha sistema de água encanada, e também tinha esgoto, antes dos espanhóis chegarem, gente, isso tudo antes do espanhol chegar aqui. Eles produziam trabalhos em cerâmica, tecelagem, em ouro, mumificavam os mortos, eles faziam múmias, cultuavam o deus Sol, e até o ano de 1524, quando o chefe lá, o Francisco Pizarro, ele vem para a América, né, em busca do ouro que os incas ostentavam, né?
Então, o Pizarro ele chega, né, na cidade de Tumbes, aqui, ó, e vê que a cidade estava deserta, né, porque muitos nativos ali tinham morrido de varíola, de doenças que eram trazidas pelos espanhóis. Então, acabou que os espanhóis dominaram também pelas doenças, sempre trazendo doença aí, né? O povo aqui não tinha anticorpo, não existia essa doença aqui, então as pessoas iam morrendo. E aí o último soberano inca, né, o chamado Tupac Amaru, igual o nome do rapper, ele é derrotado, né, executado em 572 e foi o último domínio, né, o último inca, o último soberano inca vivo. E aí o domínio espanhol se deu em toda esse território inca. Os espanhóis, então, eles começaram uma corrida, né, quando souberam que os nativos, onde Colombo tinha pisado, né, que era ali na América, aqui na América, né, usavam muitos adereços de ouro, então os espanhóis começaram uma corrida para vir para cá atrás desse ouro. Muitos nativos foram exterminados, né, outros escravizados, obrigados a trabalhar na extração de ouro. A igreja católica enviou os representantes dela para converter os nativos, teve a chamada encomenda, né, em espanhol, encomenda, que era um sistema onde o colono, né, era autorizada pelos espanhóis, ou seja, a pessoa que vinha aqui na Terra colonizar, era autorizada pelos espanhóis a escravizar as pessoas que estavam aqui, explorar o ouro, ou seja, você ganhava uma autorização lá dos espanhóis, porque você era um colono, para escravizar uma pessoa indígena, daqui, um nativo daqui da América, explorar ouro para você. Em troca disso, né? Você pagava em ouro. Em troca, tinha que dar estrutura, né, a metrópole. E cristianizar os nativos americanos. O áudio tá picando. Tá no finalzinho aqui. Ou seja, eles vieram aqui atrás com o apoio da igreja, tentando converter os, né, população. Quase 8 milhões de nativos, né, mesoamericanos foram mortos aí pelos espanhóis nessas invasões espanholas. Foi um genocídio. Aconteceu um genocídio dos nativos americanos em toda a América. Amanhã a gente continua, a aula está acabando, faltam 2 minutos. Amanhã a gente continua aqui no Brasil e na América do Norte. Na América do Norte eu vou falar aqui rapidinho, porque é bem rápido. Esses nômades, eles eram baixos, né? E agora? Eu acho que agora tá funcionando, né? Então, aqui, ó. É rapidinho, ó. Na América do Norte tinha vários índios nômades e seminômades. Eram os Apache e vários outros índios. Ah, eles não conheciam o metal. Isso é nos Estados Unidos, gente, América do Norte. Faziam trabalhos em cerâmica e geralmente morava numa tenda em formato de cone. Quem aí viu Pica-Pau lembra das tendas em formato de cone lá do desenho. É basicamente isso que eram os americanos que moravam ali. Acabou por hoje. Amanhã a gente volta nos nativos aqui do Brasil. Que a gente vai falar dos indígenas, né? E dos africanos que tiveram aqui. Gente, então por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no chat, que eu tenho acesso às. Se vacinem, viu? Boa noite. Até amanhã.